Nós vimos primeiro essa versão determinística, ou seja, determinística sem passos aleatórios, tá certo? Aleatorizada tem passos aleatórios. Então, nessa versão determinística, o pivô na particiona é o último elemento, e a gente vai com o i marca onde termina a zona dos elementos menores ou iguais que o pivô, né? E aí, toda vez que a gente vai avançando no j, toda vez que encontra um elemento que é menor ou igual que o pivô, incrementa o i e troca i com a j. Isso vai expandindo essa zona até que no final a gente troca a r com o pivô com a posição i mais 1 e retorna essa posição. Tá certo? E isso funciona desde que o vetor não esteja completamente ordenado ou muito próximo da ordenação. Nós vemos que para combater esse efeito da ordenação, deixa eu passar aqui, obrigado. Pronto. Para combater esse efeito da ordenação, nós faremos uma aleatorização. Escolher um índice entre o trecho que a gente está ordenando e trocar o elemento desse índice com o elemento do pivô. E aí, de repente, a chance da gente ter as piores escolhas possíveis, ter as piores partições possíveis, ficam inferiores à nossa chance de ganhar na loteria. O que é ainda menor até mesmo que a chance de todo mundo na sala ganhar na loteria ao mesmo tempo. Então a chance é ínfima. Tá certo? Mas eu lhes disse que essa não era a única forma de se fazer o quicksort. Então eu vou voltar aqui de volta para um slide lá atrás que vão pulando. Esse aqui. Essa é uma das maneiras de se fazer um quicksort onde o pivô é o primeiro elemento. Então, i igual a low, ou seja, i é o índice mais baixo. Low e high aqui, terceiro caso. Deixa eu explicar então, perdoe-me. Então, vamos devagar, vamos começar do lado esquerdo. High e low são o high é o maior índice que se quer ordenar, e low vem do inglês low, para lembrar os termos, som de low, que é o índice mais baixo. Se high menor ou igual que low, retorne. Se você passou desse, você vai particionar 2, e você tem a mesma coisa no quicksort. Depois que você volta e particiona, ordene do índice mais baixo até antes do pivô, depois, após o pivô, até o índice mais alto. Só que para ordenar agora a gente usa essa particiona 2, que ela vai usar o primeiro elemento como pivô. Tá? Não estranhe se eu tiver um pouco de problemas hoje, temos uma nova versão do Adobe rodando os slides, aí mudaram os botões todos de posição, então eu vou no automático para um canto e está no outro botão. Como é que esse partição funciona? O i começa no índice mais baixo. O i ainda vai marcar a zona dos elementos menores ou iguais que o pivô. E o j começa depois do índice mais alto. Mas observe na linha 3, o pivô é o primeiro elemento do trecho que você quer ordenar. E aqui na linha 4 você tem algo muito raro de ser visto, né? Especialmente quando quem ensina as linguagens de programação da geração, mesmo quando é de algoritmos, também é raro de ser visto. Um laço while true, né? Mas temos nós aqui um while true, né? Então, enquanto a mais i, observe que o incremento é antes de eu consultar o índice. Eu não sei porque o Adobe está fazendo isso. Para mim ele está estável, mas quando ele transmite ele fica piscando. Enquanto A mais I menor que o pivô, então você vai, o que vai acontecendo? Enquanto for menor que o pivô, você vai avançando. É como se você estivesse verificando. Os primeiros elementos são menores que o pivô, então eu vou avançando. Se em algum momento eu ultrapassar o índice mais alto, eu dou um break. Tá certo? Lembrando, gente, o break funciona em quantos laços ao mesmo tempo? Isso. Tá? Por favor, não cometam a falha da TIT, né? Se souber, já de contar essa falha da TIT quando surgiu o break?
Nunca contaram para você o que aconteceu quando surgiu, quando o break foi introduzido a primeira vez numa linguagem de programação? Imagine que a explicação era ele quebra laços, tá certo? Observe que a explicação não disse quantos laços. Então a TIT é a maior companhia telefônica do Canadá, é uma das maiores do mundo, se não for a maior. Acho que ela e a Verizon são as duas maiores. Então na década de 80 alguém faz um código para dizer o que? Na década de 80 aqueles telefones ainda que você tem que girar o disco para discar. Por isso o nome é até discar, né? Então você tirava o telefone do gancho, aí começava um laço porque você cobriu a linha. E tinha um outro laço que era quando a pessoa atendia do outro lado. Alguém achou que o break, ou seja, então ficava um laço enquanto o telefone estivesse fora do gancho, e um outro laço enquanto a pessoa tiver atendido e não tiver desligado. Tá certo? Acontece que alguém botou um break dentro desse laço aninhado interno, enquanto a pessoa não desligar. Só que ele achou que o break quebrava todos os laços, onde estava incluído. Qual o problema disso? Então ficava um laço enquanto a pessoa estiver atendido e outro laço enquanto a pessoa estiver falando. Aí quebra o laço enquanto a pessoa está falando, acabou de falar, mas ele não desconectou a ligação. Por quê? Porque o break só funcionou em um dos laços, ele não funcionou no laço que desconecta a ligação, que conecta a ligação, que mantém a ligação conectada. Conclusão, por alguns dias o Canadá, o pessoal só pôde fazer uma ligação, depois seu telefone ficava ocupado pelo resto do dia. Isso durou um dia só, na verdade, que isso era no programa do mainframe da TIT. Então, por um dia, a TIT travou todos os telefones do Canadá, todos os telefones que fizeram a ligação, porque alguém achava que o break quebrava todos os laços onde o break estava inserido. Enfim, foi a primeira vez que o break surgiu, então. Mas deve ter tido uma bronca. Mas temos aqui um laço também que vai da linha 4 à linha 19, enquanto verdadeiro. Enquanto verdadeiro, você vê que vai ter outros dois laços dentro dele. Esses outros dois não vão estar alinhados entre si, mas estão dentro da linha 4. O primeiro laço da linha 5, ele vai avançando o i, enquanto estiver encontrando elementos menor que o pivô. Observe que ele vai quebrar esse laço no momento que ele encontra um elemento que é igual ou maior que o pivô. Tá certo? E aqui temos um outro laço. Agora ele vem do J. Enquanto o pivô for menor, A índice menos menos J. Observe que o menos menos, o decremento acontece antes de consultar o índice, tá certo? Então ele vai decrementando. Se acontecer do J ultrapassar o índice mais baixo, ele dá um break, quebra o laço. Então o que, que vai fazer nesse outro índice? É como se fosse uma pessoa vindo do outro lado. E ela está vendo, enquanto esse lado for maior que o pivô, eu vou avançando. Quando ele quebra esses dois laços, da linha 5 e da linha 10, então o que aconteceu? O I marca um elemento que é maior ou igual que o pivô, e o J marca um elemento que é menor, que é menor ou igual que o pivô. Então o que, que vai acontecer? Se o I passou o J, então pare, dá um break, já achei a posição que eu tenho que ficar. Tá bom? E quem vai marcar essa posição é o J. Aí ele vai para a linha 20 e retorna. Se o I não passou o J, então ele não dá o break da linha 16. E aí o que acontece? Quem está no índice I, que é maior ou igual que o pivô, é trocado com quem está no índice J, que é menor ou igual que o pivô. E aí ele volta lá para cima e vai novamente cada lado avançando. Observe que isso aí vai reduzir as chances de eu gerar uma partição que não é no meio. Tá bom? E também vai identificar rapidamente se o meu vetor estiver ordenado em ordem crescente, que ele está ordenado e vai então evitar o problema do pior caso. Ao mesmo tempo, se o vetor estiver em ordem decrescente, esses dois laços I e J vão simplesmente trocar as ordens dos elementos e ordenar tudo no fim certinho. Tá certo?
Alguma pergunta? Ele é mais chatinho de implementar, eu admito, mas ele é muito inteligente, esse Quicksort. Não? Ou, já sou TP do café da manhã, não vou ficar repetindo ela. Ok, já que já falamos tudo isso, deixa eu ir para o próximo conjunto de slides, um momentinho. Ok, nós vamos agora continuar na unidade 2. O termo agora é pesquisa em memória. Eu falando com o microfone desligado para vocês. Ainda na unidade 2, vamos para o assunto mais simples do semestre. Certo? Tão simples, que eu não sei porque vocês não ouviram no P1, mas talvez tivesse muita coisa para ensinar lá. Realmente, a pessoa está se acostumando com linguagem de programação, mas é um exemplo simples. Tá? Então a gente vai ver o que? Como achar o elemento em memória principal no array. Tá? Então a gente tem a pesquisa sequencial, pesquisa binária, mínimo, máximo e estatística de ordem. O que é o mínimo? Tá? O mínimo é um termo que é usado para dizer a menor chave daquelas que nós estamos usando no array. Tá certo? E o máximo é o maior elemento. Matematicamente tem outros nomes, e esses nomes costumam às vezes ser utilizados em IA ou em outras áreas que tem o desenvolvimento de métodos aproximativos, seja computação numérica, seja inteligência artificial e assim por diante. Tá? Então na matemática tem um termo que é iésimo. Alguém já ouviu falar desse termo? Ou alguém falando? O iésimo elemento. Já escutou enésimo, né? Ok, mas todo mundo que já falar primeiro, não é isso? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, aí lá para tanto, trigésimo, trigésimo primeiro, trigésimo segundo. Vocês notam que ele quando você chega em quadragésimo, quinquagésimo, sextagésimo, septagésimo, octagésimo. Vocês já ouviram notar que chega um momento que tudo termina em ésimo? Já notaram que centésimo, centésimo primeiro, do centésimo, né? Pronto. Então, os matemáticos, nessa hora, eles não gostam de lembrar coisas fora de padrão. Então, eles criaram um padrão para dizer a mesma coisa. Tá certo? Então, vocês botam i igual ao índice que você quer. I igual a 1 é o primeiro, não é isso? I igual a 1 no array é o primeiro. A gente chama, os matemáticos chamam de unésimo. Segundo, doisésimo. Trigésimo, trintaésimo. Entenderam? Centésimo primeiro, 101ésimo. Então, se vocês ouvirem falar i igual a um ésimo menor elemento do vetor, é o menor de todos. Se eu quero falar i igual a 2 ésimo menor elemento, é o segundo menor elemento do vetor. Entenderam? Então, esse iésimo é só a maneira do matemático dizer a posição ordinal no array. Do mesmo jeito, quando eu falo iésimo maior, i igual a 1 ésimo maior. Então, o maior, o primeiro dos maiores. Tá certo? Doisésimo maior, o segundo maior, e assim por diante. Entendidos? Professor, por que eles complicam não saber? Por que eles não podiam usar a língua pronto e ser feliz? É porque num dado momento a gente vai usar isso para expressar um conceito de mediana. Tá certo? Mediana, tá aqui. Vocês já viram esse termo no segundo grau? Mediana estatística?
Acho que pelo menos em português eu vou falar uma pessoa mediana, não é isso? Altura mediana. O que quer dizer mediano? Exato, exatamente. É um elemento que está exato. Se você ordenar todos os elementos do conjunto, é aquele que ocuparia a posição do meio. Tá certo? O que significa dizer que se eu tenho um número ímpar de elementos do conjunto, eu não tenho discussão sobre quem é a mediana. É um elemento do meio. Tá certo? E acontece se eu tenho um número par de elementos. Sim e não. Na verdade, temos três medianas. Temos aqui que a gente costumeiramente usa, que é o que você acabou de falar. Eu pego a média dos dois do meio, não é isso? É o que os estatísticos normalmente usam. Matematicamente, você tem três medidas. Essa falada, a mediana superior e a mediana inferior. Qual é a mediana inferior? I igual a n, onde ele é o total de elementos, sobre 2, esmo o menor elemento. E a mediana superior, você pega o total de elemento, divide por 2 e soma 1. Então essa é a mediana inferior e a mediana superior. Tá certo? Só porque às vezes a gente conta isso em livro. Eu não vou cobrar esse formalismo na prova. Mas se vocês lerem num livro, pelo menos já sabem o que é. Tá certo? Então vamos lá. Busca binária. Tá certo? O que a gente quer. Deixa eu botar isso aqui no visual aqui. Ok. Se eu quisesse buscar o elemento 38, qual seria uma estratégia boa para achar ele no array? Supondo que o array é esse que está aqui ordenado. O elemento com a chave 38. É a mesma forma, né? Eu posso varrer todo o array e ficar perguntando, sua chave é 38? Aí quando eu achar ele, fazendo um laço for, varrendo os índices, como o Thiago está sugerindo, eu chego lá. Não é isso? Mas agora a gente já sabe ordenar e aí, se a gente já sabe ordenar, tem uma estratégia melhor? Por exemplo, se eu for seguir a estratégia de vocês, eu vou ter que fazer quantas comparações? Uma com 3, uma com 6, uma com 9, a quarta comparação com 11, depois duas com 19, 6, isso. A sétima comparação com 23, a oitava com 26, a nona com 29, até a décima primeira com o último 29, décima segunda com 37 e décima terceira com 38. Então, tive que fazer 13 comparações. Se eu varresse a inversa, seria a terceira, mas se eu buscasse o 9, eu também teria o mesmo problema, Thiago. Mas aí tem uma coisa que você está querendo explorar, é o fato que o vetor está ordenado, não é isso? E se você quer explorar se que o vetor está ordenado, o primeiro passo para você ganhar, seja ele numa ponta, um valor pequeno ou um valor grande, é olhar para o índice do meio. Tá bom? Temos 15 elementos. Tá? Se nós temos 15 elementos, deixa eu conferir se é isso mesmo, 4, 8, 12, 15. Se temos 15 elementos, o meio vai ser 7, né? Arredondado para baixo. Exato. Mais que isso. Você vai ver. O elemento que está no índice 7 é o 23, não é isso? No array eu acesso os índices diretamente. Tá bom? Então, 23. 38 é antes ou depois de 23? Depois.
Ok, se é depois, não tem sentido olhar antes. Então vou procurar entre o 26 e o 42. Aqui nós temos 8 elementos, não é isso? Então vamos pegar, se tem 8 elementos, vamos pegar o quarto índice aqui. O do meio agora, entre 26 e 42, é o 29. 38 anos ou depois de 29? Depois, fácil. E aí agora estou entre 37 e 42. O meio aqui vai ser o segundo elemento. E aí, 38 é antes ou depois de 38? Ele é igual, não é isso? Então, em três comparações, achamos. O que seria equivalente a começar do outro lado, né? Ou seja, acho que todo mundo já fez esse tipo de coisinhas assim, essa brincadeira, especialmente quando você está procurando alguém que já procurou num dicionário o livro físico, né? Você abre, vê se a palavra que você procura é antes ou depois de onde você abriu, aí você procura mais ou menos no meio do trecho onde deveria estar e vai olhando assim até isolar a palavra, não é isso que a gente faz no dicionário? Pronto. Então isso economiza bastante. Se a gente for ver, a gente teria feito o quê? 13 comparações para eu pesquisar sequencialmente. E aqui eu caí para 3, bem menos da metade. Na verdade, eu desafio vocês a nesse vetor achar um elemento que custe mais de 5 comparações. Até achar 5 comparações vai ser difícil aqui. Mais de 5 eu diria impossível. Com essa estratégia. Ok, vocês conseguem pensar em um número que talvez precise de 5 comparações para ser achado? O índice 3? Vamos ver como é que vai ser. O índice do meio é o 23. O 9 é antes ou depois de 23? Antes, né? Essa é a nossa primeira comparação. A segunda comparação, vou estar entre o 3 e o 19. São 6 elementos. Eu vou pegar o do meio, vou pegar aqui o. Ele cairia direto no 9, na verdade, né? Porque 6 a metade é 3 e o terceiro é o 9. Então na segunda comparação ele acha o 9. O 37, alguém falou, né? Então meio é 26. O 37 com certeza depois. E aqui nós vamos. É isso mesmo? 4. Não, meio é 23, perdoe. 23. O meio é 23, o 27 cai depois. Aí eu fico com um trecho de 8 elementos, ele vai para o 29 em seguida. Segunda comparação, 38 vai ser a seguinte. E a quarta comparação, 37. Em 4 comparações. Eu diria que. Os 5 que não tem, né? 23 é a primeira. Tá certo? Depois o 9. Depois vai ficar só o 3 e o 6. Ele vai comparar o 3. E depois da terceira comparação ele vai descobrir que não tem. E que o 5 não está na lista. Se você quiser que não existe com 5, eu diria para você olhar o 6. Eu vou comparar o 23, depois o 11, depois o 3, depois o 6. Acho que teria que ser o número 7. Um número que nem está aqui, porque ele compara o 23, depois o 9, depois o 3, depois o. Não tem não. Olha só que limitação incrível a gente achou. Em que sentido? A limitação está funcionando a nosso favor. Estando os dados ordenados, nós podemos pesquisar os elementos mais rapidamente
eliminando as possibilidades onde o número não está presente, ao invés de comparar com todas. Não é isso? Pronto. Isso que nós estamos fazendo é chamado de busca binária. Tá bom? Só usem isso quando seus dados estiverem em ordem. Por que eu falo isso? Alguém descobriu que busca binária é rápido. Ótimo. Aí descobriu que em Java a tabela hash oferece busca binária. A tabela hash para oferecer busca binária, ela tem que ser convertida no array, ordenado o array e depois feita a busca binária. E aí você desmontou todo o propósito da tabela hash. Já está sendo gravada a aula. Porque a proposta da tabela hash é você pesquisar os elementos rapidamente. A busca binária é uma maneira de você pesquisar rápida em um vetor. Tá certo? Em um vetor ordenado. Essa é a questão, né? Para poucos milhares de elementos, até, vamos dizer assim, 500, 700, perto de 1000, o vetor é melhor. Quando chega perto de 1000 e vai até centena de milhar, aí a tabela hash vai ganhar. É mais rápido, num array é mais fácil você ordenar e fazer a busca binária. Tá certo? Por quê? Porque se vocês notarem cada interação que a gente fez, primeiro quando eu consultei o 23, eu excluí quem vem antes do 23 ou quem vem depois do 23 vai ser excluído. Então eu reduzi metade dos meus blocos de dados. Quando eu fiz a segunda pergunta, procurando 28, eu excluí a metade da metade. E eu fui excluindo metades e assim por diante. Então é como se a cada iteração eu dividisse o volume de dados que eu tivesse que pesquisar por 2. E aí eu acho que não sei se vocês tiveram uma boa matemática. Se no grau vem a pergunta: quantas vezes eu posso dividir um número por 2? Alguém se lembra dessa operação da matemática? Nem que seja de cálculo 1? Se não for. Vai, Suedo, diga aí, como assim depende? Existe uma operação matemática que batizada com nome, tá certo? E ela tem até uma família, tá? Tem a família quando é 10, tem a família quando é um outro número, que o pessoal chama de natural, e assim por diante. Mas tem um nomezinho para a função que, dado um número, você diz quanto. Dado dois números, A e B, você diz. Ah, não, 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 não. Eu estou falando de divisão real. Ou seja, quantas vezes você pode dividir um número por 2? Vocês nunca lhes disseram que isso pode ser feito como uma operação real, não? Ok. Quantas vezes o número pode ser dividido por 10? Eu acho que vocês souberam, assim, só não foram informados que ele representava isso, Tiago. Por exemplo, se eu lhes disser 32, quantas vezes ele pode ser dividido por 2? Talvez você. Errado, porque 32, a primeira divisão, vai te levar para 16. A segunda divisão vai te levar para 8. A terceira divisão vai te levar para 4. A próxima para 2. E de 2 você chega em 1. Foram quantas divisões? 5. É a quantidade de divisões, é quantas vezes eu posso dividir um número por 2.
é o inverso da potência. Essa função que eu estou procurando, né? Ela é também conhecida por ser o inverso da potência. Errado, raiz também é uma potência. Raiz quadrada é você levar um número a um meio. Aí, Lucas, log. Né? Log de A na base B é quantas vezes A pode ser dividido por B até chegar em 1, ou, dito de outra forma, B elevado a que número resulta em A. Né? Então, log é essa função. Então, deixa eu botar aqui. Eu acho que eu vou querer essa imagem aqui. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês, só eu chegar nela. Não, não era essa. Escolhi errada. Temos vários gráficos aqui. A vermelha é exponencial. Tá certo? Não. Se você parar para pensar, potência, por exemplo, você quer a raiz quadrada, é como se levasse o número a 1,5. Então ele acaba sendo funcionando como um inverso da raiz quadrada, no sentido que a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Você corta o quadrado com a raiz quadrada, porque quando você tem... Deixa eu escrever aqui. O chapéu quer dizer potência, tá? 2 elevado. Vou fazer com 3, que aí confunde menos. 3 elevado a 2. Né? Se eu submeter isso à raiz quadrada, 3 elevado a 2 é 9, vocês sabem disso. Se eu submeter isso a uma raiz quadrada, deixa eu botar os parênteses certinho. É como se eu tivesse uma potência de uma potência. Aí, pelas regras de potência, isso é 3 elevado a 2 vezes 1/2, o que dá 3. Tá certo? Por isso que você ficou com essa sensação que raiz é o inverso da potência. Só que o que eu estou falando, o inverso da potência em si mesmo é um logaritmo. Se eu pensar 2 elevado a n, e eu quero recuperar o n desse resultado, eu tenho que aplicar o log na base 2 de 2 elevado a n. Esse sublinhado eu estou botando para indicar a base. Aqui no chat. Tá certo? Então, log que é a inversa da logarítmica. Tá bom? Então, a gente vai ver um laço simples e o que ele faz exatamente, o gráfico que eu quero que vocês vejam é esse do canto superior esquerdo. Vou até dar um zoom nele. Dar um zoom aqui nele. Esse primeiro gráfico aqui, você tem aqui uma função exponencial. Observe, ou seja, 10 elevado a x. Observe como ela cresce rápido. Pá, 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 pá. A verde é a linear. F de x igual a x. E a log, você vê quão lento ela cresce. Talvez eu não consiga comunicar isso direito. Talvez seja melhor abrir uma calculadora e comunicar isso da melhor maneira que eu puder, com um exemplo.
Ok? Observe, se eu pegar 10, ou melhor, 1000, e levar ao quadrado, 1 milhão. Observe o que acontece quando eu pego 1000 e eu aplico log na base 10. Bem pequeno, né? 3. Mas é porque a base é 10, é um número grande da base. LN, vocês conhecem LN? Um número natural é. Ok, isso é 2,1. Deixa eu mostrar quem é primeiro. É esse número aqui. 2,7182. Como π, ele é um número infinito. Tá certo? E ele também é um número especial para o nosso mundo real. Várias coisas do mundo real, capacitores, eventos no mundo físico, do mundo real, são regulados por equações que envolvem esse número. Razão pela qual ele é chamado às vezes de número natural. Tá certo? Então o n quer dizer natural? Não, n não quer dizer natural. Acontece que quem usou muito esse número, e o nome dele também começa com n, que é o Neper. Então esse número é o neperiano. Por isso ln, logaritmo neperiano. Tá certo? Eu vou usar ele por quê? Porque ele é próximo de 2. Por que isso importa pra gente? Bom, na computação, o computador, você se lembra que ele é binário. Então, o log natural para as coisas do computador é 2. Então, 1000, o log 2, é quase 7. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que é uma função que cresce muito lento. E é a função que está regulando o número de iterações daquele laço. E eu estou mostrando para vocês o quão lento ele cresce. Por exemplo, de 1000 para 10.000, ele só cresceu 2 unidades. De 1000 para 100.000, o logaritmo só cresceu mais 2 unidades. Né? Então, toda vez que eu multiplico por esse número, ele cresce muito lentamente. O que isso importa? Isso importa que se eu estiver pesquisando um número e eu usar essa função, se eu tiver 500.000 elementos, a quantidade de comparações que eu vou fazer vai ser o log de 500.000 na base 2. E 500.000 na base 2 é um número, e o log disso é um número muito pequeno. Eu vou até calcular aqui, fechei a calculadora, mas eu vou calcular aqui em linhas de formar, nem que seja verbalmente. 500.000 na base 2, exatamente eu não vou saber, mas eu posso lhes dizer aproximadamente. Vai ser perto de 14 iterações. Tá certo? Então, a quantidade de iterações que eu vou precisar com esse algoritmo é muito pequena em comparação ao volume de dados que ele recebe. Cresce muito lentamente. É o limite de comparações que eu vou fazer. Ou seja, eu vou achar ele muito mais rápido do que se eu pesquisar sequencialmente. Tá bom? A busca sequencial, vocês já sugeriram, para ir da primeira posição até o comprimento. Se você achou a posição, retorne a chave. Se não, retorne -1 para indicar que a chave não está. A função, eu não queria retornar a chave, eu queria retornar o valor em si. Então retorne a índice e retorne nulo, caso contrário. Tá? Nós vimos que quantas iterações você comparações que vai fazer. Não, pelas situações ele vai ter que varrer o vetor inteiro para descobrir que o número não está lá. Então vai ser n comparações, o tamanho de vetor comparações. A busca binária, pelo outro lado,
ela começa o quê? N é o comprimento do array, low é o índice mais baixo dele, high é o índice mais alto. Enquanto low menor ou igual que high, calculo o índice do meio na linha 5, tá certo? Se a chave for menor que quem está no meio, reduz o valor mais alto para meio menos 1. Se não, se a chave passou do meio, o índice mais baixo que eu vou procurar é o meio mais 1. Se não, retorne meio. E retorne menos 1, caso você não encontre. Esse pequeno laço aqui, ele vai estar a cada iteração jogando para fora metade dos índices das comparações que você precisa. Então, no final, ele vai executar log do tamanho do vetor iterações na pior hipótese. Por que na pior hipótese? Porque em algum momento ele pode encontrar o elemento que procura e aí ele retorna. Algumas coisas para quem está vendo isso pela primeira vez. Organize e rode ele na mão. Como assim rodar na mão? Deixa eu ver se eu tenho a animação dele aqui no Visual Algo. Ele é tão comum que é provável que não tenha. Não vou ter ele. Eu não vou ter ele. No conjunto de animações online. Tão comum que ele é. Coisas que as pessoas costumam se enganar. Na linha 6. Se a chave é menor que o meio, aí essas pessoas têm que lembrar. Então eu não preciso dos elementos que estão depois do meio. Então eu movo o índice mais baixo para antes do meio. Tá bom? Se a chave é maior que o meio, então eu não preciso dos índices que estão antes do meio. Então eu movo o índice mais baixo para depois do meio. E depois eu retorno o índice do meio, quando eu encontro o elemento. Porque é ali onde ele vai estar. Perguntas? Tudo certo? Gente, eu vou falar a verdade. Se vocês não ronderem esse algoritmo na mão, vocês não vão entendê-lo. Porque é muito fácil as pessoas confundirem o jogo de índices. Elas querem apressar a conta e na pressa eles cometem um gafe. Quando chegar em casa ou depois da aula, faça no folha de papel na mão. Porque senão você vai pegar. Não é implemente nem o computador, é faça na mão. Porque aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Ok. Então, já explicamos isso aqui. Versão recursiva. Como assim? Também tem versão recursiva? Claro que tem. Né? Observe que para eu chamar a versão recursiva, eu tenho que mandar o vetor, a chave, um índice mais baixo e um índice mais alto. Mas eu não me preocupo se começa em 1, se começa em 0, tanto faz. Se low menor ou igual que high, meio, calculo o índice do meio, que é low, mais alto menos low dividido por 2. Se aqui eu procuro ver antes do meio, então eu mando de novo a busca binária, tá certo? Só que observe, eu uso o mesmo índice do baixo, mas eu mando como último índice a procurar meio menos 1. Se não, se a chave passou do meio, linha 6, eu mando a fazer a busca binária de novo, eu retorno ela. Dessa vez a busca binária começa depois do meio, porque já que a chave é maior, e vai até o último índice que eu recebi. Se ele passou por esses dois cis e não entrou neles, eu achei o elemento, eu retorno ele. Terminou isso tudo, terminou esse ponto de si, eu retorno o menos 1. Bem mais compacto, vocês podem achar isso
implementado de um jeito ou de outro, é gosto do freguês, os dois têm o mesmo desempenho. Tá bom? Espera um pouquinho, gente. Oi, André. Espera um pouquinho, deixa eu desligar aqui o microfone. Não deu certo eu ir naquele dia, eu tinha desligado, eu ia ligar pro senhor, eu acabei passando e já coloquei no Instagram e eu acabei passando para ti. Mas eu tô comprando pra minha chácara lá, inclusive. O André, é o seguinte, é porque, olha, se você passar aqui por perto, assim, nas suas caminhadas para ir trabalhar, me diz uma coisa, você podia dar uma paradinha aqui em casa só para ver se precisa de mais alguma coisa? Porque a câmera é certa. Porque eu estou percebendo que aqui no DVR, os conectores parecem que estão meio assim oxidados, sabe? Aí tá dando mau contato. Aí eu queria que você, nessa passada, dava uma olhada no meu DVR e verificasse se tinha mais alguma câmera para substituir. Meu pai, Eu vim aqui, mas eu vou voltar pra carreira. Sim. Aí eu acredito que eu vou, tô voltando no tardezinho, aí acho que dá certo pra sair. Pode passar 4 horas, 5 horas. Se é para só para examinar, aí você pode passar 3 horas, 4. Eu devo estar em casa, viu? Ok. Tá bom, André? Então eu agradeço muito, viu? Tá ok, rapaz. Bom dia. desculpa, gente, ligação aqui, alguém esqueceu o telefone na sala, né? Alguma dúvida sobre esse rapaz aqui, busca binária? Ótimo. O próximo algoritmo é só comparando aqui o recursivo com o não recursivo, tá? Tranquilos, qualquer um dos dois. Professor, por que eu ia preferir o recursivo, já que eu tenho que mandar mais parâmetros? Não sei, se quiser, você começa com função que é como a busca binária normal, e aí você chama o recursivo do índice 0 até o último índice do array. Não tem problema depois chamar recursiva, tá bom? Perguntas, dúvidas? Pronto. Problema da seleção. O que é seleção? Dado um array, esteja ele ordenado ou não, eu vou lhes dar um i, um valor i. E não um valor i, um valor. O que eu quero com esse valor? É como se eu tivesse feito um sorteio. Tá? Pense em fazer um sorteio. Todo mundo que vai no mercado faz a compra, ganha uns cupons digitais e eu vou fazer o sorteio. E aí, quando eu vou sortear, o que acontece? Eu não preciso saber todos os números. Eu sorteio, vamos supor, se eu tenho 100 mil bilhetes participando, eu sorteio um número qualquer entre 0 e 100 mil. Tá certo? No que eu sorteio esse número, eu vou ter lá um número de ordem, por exemplo, 37.590. Bom dia, Radmar. Eu sou um pouquinho, gente. Radmar, olha, eu estive conversando com Meu pai, eu tô dando aula sobre aqui. aquele distanciamento do negativo. Ele aconselhou a colocar mais duas, uma do lado e outra do outro. Vou precisar trabalhar aqui. Perguntas. Aí chegou lá e tá falando no telefone. Então eu vou trabalhar aqui. Perdoe, gente, quando tá em casa, às vezes as pessoas não têm noção de respeito ao próximo. Vamos lá. Então, voltando ao exemplo, o que eu quero aqui é se eu tenho várias opções e eu vou sortear um elemento dentre essas opções. Tá bom? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ordenar todo mundo e pegar o índice que eu sorteei.
Porque se eu tinha 100 mil bilhetes catalogados, eu sorteio o número 37.590, eu posso ordenar todo mundo e achar esse elemento consultando esse índice. Entende a ideia? O problema? Alguém não entendeu? Pronto. Eu tenho 100 mil bilhetes eletrônicos cadastrados. É um sorteio do supermercado. Supermercado, e passou o mês de aniversário dele. Quem fazia compras a cada 100 reais ou a cada 50 reais ganhava um bilhete digital. E aí chega o dia do sorteio. Então, como é que a gente faz esse sorteio? Então, uma maneira simples é eu sortear um número entre 0 e o total de bilhetes. E se eu sortear esse número, por exemplo, 37.590, uma maneira de achar o bilhete vencedor é ordenar os bilhetes por índice e ver quem ocuparia essa posição. Entendeu agora, Leandro? Pronto. Então, se a gente faz isso com coordenação, tá certo? É particularmente rápido isso. Tem um jeito que é um pouquinho mais rápido. E por que a gente vai aprender se o ganho é pequeno? Eu não faço tantos sorteios assim. Porque algumas técnicas de simulação numérica e de inteligência artificiais fazem sorteio com ampla frequência. Então, muitas vezes você tem dezenas ou centenas de sorteios em cada interação do inteligência artificial. Tá bom? E aí a gente pode se aproveitar dessa técnica para reduzir esse tempo para ficar novamente o logaritmo. Então, se eu quiser achar o menor de todos, é fácil, sem ordenar. Para achar o menor de todos uma vez, sem ordenar, é isso aqui. Mínimo é a índice 1. Para igual a 2 é tal tamanho. Se mínimo maior que a índice I, mínimo recebe, é para ser, que era para ser o I, perdoe-me. Beleza, o mínimo recebe a I, tá certo? E depois eu retorno o valor mínimo. Eu não quero retornar o índice onde está o valor mínimo, eu quero retornar o mínimo em si. Máximo é o inverso. E esse outro de sorteio aqui, ele é um pouco complicadinho. Então, segura a onda comigo, rapaz. Novamente, eu vou usar aqui o nome RAM de seleção. Eu tenho que ter acesso ao vetor, um índice inicial que eu quero ordenar, um índice final e um índice I, que é o que eu estou procurando. Tá certo? Se o inicial é igual ao final, então o que eu estou procurando está no inicial. Tá certo? Passou desse si, perdoe o cachorro, hoje está um dia maravilhoso, né? Eu chamo particiona. Que particiona é esse? Aquele do Hooksock, ele particiona. Espera um pouquinho, gente. É o que, Rose? Alô? Vamos voltar aqui. Então, como é que funciona essa seleção? Se o índice inicial, o final, é quem eu procuro.
Senão, o que acontece? O Rand Particiona é chamado, aquele do Quicksort. Se vocês lembrarem do Rand Particiona, ele coloca o pivô na posição correta, lembram disso? E retorna o índice do pivô. Tá cômico, né, Leandro? Eu sei, a vida é uma comédia. Você se lembra que o Particiona retorna a posição do pivô? Espera só um pouquinho. Pronto, vamos lá. Vocês se lembram que ele retorna a posição do pivô? Eu sei que o dia tá ruim, minha gente, mas vamos nós. Sei que tá uma comédia, vamos nós. Tá certo? Quando eu chamo o Particiona, observa ali o 20 for o pivô selecionado, ele vai dividir os elementos antes e depois do pivô. Quando ele faz isso, ele retorna à posição do pivô. Observe, quando ele retorna à posição do pivô, eu tenho uma informação interessante aqui. Eu sei que o pivô está ocupando aqui, por exemplo, a posição 4. Se quem eu procuro, se quem eu sorteio vier antes da posição 4, eu não tenho por que procurar depois do pivô. Se quem eu procuro vem depois do pivô, eu não tenho por que procurar antes do pivô. Entendido essa parte? Pronto. E se for igual ao pivô, eu achei o elemento que eu procuro. Tá certo? Então aqui essa vai ser a lógica. Se P é igual a R, só tem um elemento, é ele que eu procuro. Se não, eu chamo o Particiona na linha 4 e ele vai me retornar a posição do pivô. Tem essa conta aqui, que eu vou mostrar. Essa conta tem a ver com a chamada recursiva, eu vou mostrar. O que acontece? Toda vez que eu vou... Se o I for igual ao K, que eu estou calculando na linha 5, eu explico depois por que o K é desse jeito. Q menos P mais 1, eu achei o pivô, a resposta, e retorno ele. Se não, se I é menor que K, eu mando procurar entre P e antes de Q, quem ocuparia o índice I. Tá certo? Se não, eu procuro depois de Q, que é mais 1, até R, após quem é o I menos K ali. Isso está complicado, professor. Se está complicado, tira esse I menos K, aí você pode usar o Q direto na comparação. Tá certo? E esse é o algoritmo de seleção. Tá certo? Aí ele consegue atingir aquela performance de logaritmo dos nossos métodos. Tá ok? Quão mais rápido isso é em comparação ao Quicksort ou ao MageSort? Bom, esse aqui vai ter log de n comparações. O Quicksort e o MageSort, no melhor dia deles, vão fazer n vezes o log de n. Então ele é um pouco mais lento. Tá certo? Esses números que eu estou dando, de quantas iterações que vão dar, que são quantas iterações, quantas comparações o mestre vão fazer, ou seja, o quanto ele vai demorar, isso aí que vocês quando forem para estudo das hoje, a gente vai ver isso com um assunto com o nome complexidade de algoritmos. Ou seja, quanto, dado o tamanho da minha entrada, o quanto o meu método vai demorar.
Tá certo? Então, se você estiver no método de inteligência artificial que vai fazer sorteios diretos, esse ramo de seleção pode ser útil. Mas por hoje tá bom. O dia tá uma comédia. Tá? A gente se vê presencialmente na quinta-feira, tá bom, gente? Até porque eu tô com a impressão que as 18 pessoas aqui são. Alguns vão esperar a aula gravada, né? Tá bom? Até mais então, gente. Eu atualizo os vídeos. Eu já atualizei. Eu tenho que postar o link da playlist, mas já está online o vídeo de vocês. Eu atualizo até meio-dia, tá bom? Até mais, gente.